Fala galera, beleza? Quer saber mais sobre a proteção de sobrecorrente 5051? Se liga no vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje aqui a gente vai começar, na verdade no vídeo passado a gente já falou um pouquinho da proteção de sobrecorrente e hoje a gente já vai entrando nas funções, né? Hoje vamos falar da sobrecorrente fase, que pelo código ANSI é o código 5051 da tabela ANSI, e pela IEC é o símbolo I+, né, para sobrecorrente temporizada, e o I++ para sobrecorrente instantânea. A gente vai dar um exemplinho aqui, como eu faço, né, para fazer a parametrização de um relé desse tipo. Lembrando que são relés digitais que a gente vai trabalhar aqui, então, por exemplo, a gente tem muito no mercado o Spectron, Cepan, Siemens, ABB, tem várias marcas aí que tem esses relés disponíveis, né? E aí, quando você vai usar só essa função, normalmente por uma rede de distribuição, né, não uma alta tensão, que dificilmente você vai usar só a proteção 5051, né, só a sobrecorrente, seja de fase ou de neutro. Num sistema de transmissão é mais utilizada para sistemas radiais, tá? E também sistemas, ou seja, onde você tem uma fonte ou disjuntor e protege uma carga, por exemplo. E também você tem em sistemas de distribuição, normalmente ali no 13.8 kV, 34,5 e normalmente acima de 300 kVA é o que exige aí as normas, tá? Bom, eu não vou falar sobre os relés eletromecânicos, porém, a base da coordenação, por exemplo, da parametrização e coordenação de um sistema de proteção de sobrecorrente vem da base dos relés eletromecânicos. Porque como que ele funcionava? Ele tinha um êmbolo, um êmbolo praticamente, né, falando assim, que onde passa a corrente, produzia um efeito eletromagnético nesse êmbolo que ele ia girar de acordo com essa corrente. Então, se você tivesse uma corrente abaixo da sua corrente nominal, o relé não ia chegar num ponto de atuação. Acima da corrente nominal, e aí, acima da corrente de picape, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, a corrente de picape desse relé, ele teria mais força no êmbolo, chegaria naquele tape ajustado ali, ó, naquela corrente de ajuste, para ele fazer um trip, por exemplo, e você ia ter um trip naquele relé eletromecânico, e a partir daquele trip que você perdeu corrente, ele volta o êmbolo, né, para a posição original, ou se tivesse religamento e voltasse a ter corrente, ele não voltaria para a posição zero, por exemplo, voltaria para uma outra posição, e aí ele teria também um sensor ali de dropout, né? Um sensor não, é a corrente de retorno dele de dropout para ele sair desse limiar de operação, tá? Basicamente o relé funcionava assim, e aí você tinha as curvas, né, que a gente vai falar aqui, as curvas I quadrado T, curvas I3E e IEC, para você fazer as coordenações, escolher o tempo de ajuste, e aí a gente vai dar um exemplo para vocês aqui que eu acho que vai tornar tudo isso mais fácil e realmente aprender de forma prática. Sempre aqui no canal a gente traz de forma prática, não vou ficar enrolando vocês com um monte de conta, como a gente faz aqui para parametrizar um relé desse. Beleza? Então, sem delongas, bora para um pouquinho de teoria e para a prática. Mas antes disso, peço que você se inscreva aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, sua sugestão, quais funções aí vocês querem ver aqui no canal e bora lá! Bom, galera, para ser prático aqui também coloquei uma colinha pra gente, que são alguns termos, né, que você pode olhar na literatura e o que eu falar aqui é um pouquinho diferente, porque eu faço a coisa um pouquinho mais prática, tá? Quando ele fala TAP do relé, eu já considero a minha corrente de ajuste, é onde eu vou ajustar ali a minha corrente de picape, seja do 50, do 51, e aí a gente vai ver no exemplo prático aqui como que a gente faria. Dial, ou T-curva, né, o tempo da curva, eu chamo de dial, então é onde ele vai entrar numa fórmula que a gente vai ver aqui mais para baixo. Inclusive o M, que é o múltiplo também, que se usa muito quando você vai fazer a parametrização na mão, né, para escolher a curva, a coordenação entre os relés, a gente vai ver também a parte de coordenação nas próximas aulas. Ele é o curto máximo, que vai passar por aquele relé, né, dividido pelo ajuste que está no relé. E a gente vai ver tudo isso no exemplo também. E aí a gente precisa saber dessa fórmula, que é o tempo de atuação do relé. Ele vai atuar com 0,1 segundo, 0,2, 0,4, 0,6. Como que você sabe o tempo de atuação dele? Pelo tempo da curva, o dial, a curva que você vai escolher. Então, o que é o dial?
eu tenho os tipos de curva que eu coloquei aqui, por exemplo, uma curva inversa, muito inversa e extremamente inversa, né? Então é mais ou menos, essa é a figura das curvas que você tem como escolher dentro da IEC, I3E, etc. Elas também são conhecidas na IEC como classe 1, 2 e 3, né? Inversa, muito inversa e extremamente inversa. Dentro dessas classes de curvas, você pode subir essa curva ou descer. Esse subir a curva ou descer, ele se chama de yaw. Por exemplo, aqui tá a curva. Opa, aqui está uma curva, né? Essa curva está no dial, por exemplo, 0,2. Se você pegar o dial 2, ela vai estar acima. Um exemplo, tá? Então, o que acontece? O que significa falar? Que por um curto de 1000 ampere, essa aqui atua com 0,1 segundo. Já essa aqui, que é 10 vezes mais, ela atua com 1 segundo. Então é isso que você vai fazer o seu dial. Às vezes você, por exemplo, tem um relé que está montante. Para que serve isso? Vamos lá, um exemplinho prático aqui. Um relé que está montante. Esse relé tem uma curva que atua assim, que para um curto de 1000, ele atua com 0,1 segundo. E aí, se ele falhar um dia, esse aqui tem que entrar. Só que para esse entrar, ele tem que atuar para um curto, por exemplo, se esse curto de 1000, na visão desse cara aqui, ele tem que atuar, como que eu posso falar? Num tempo maior. Por quê? Porque ele vai dar o tempo para esse aqui não atuar, e aí ele vem atuar. Por exemplo, ele vai atuar na casa de 0,6 segundos. Então ele só vai atuar, isso aqui é uma proteção coordenada de retaguarda, se esse disjuntor não atuar por algum motivo. Aí ele enxerga isso daqui num tempo maior. Então, para isso que servem as curvas, a gente vai entrar específico mais para frente aí nesse tema, tá? Só para vocês terem uma noção. A ideia aqui é entender a função 50 e 51. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo para a gente entender o que é essa função, tá? E pontuar certinho o que a gente precisa saber para fazer a parametrização de um relé 5051. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de um sistema. Bom, galera, vamos então para matemática básica, tá? Aqui é a matemática básica. Não estou entrando em matemática complicada de engenharia de proteção, tá? O que você precisa saber para configurar esse relé 5051, por exemplo, nesse exemplo, um exemplo de subtransmissão 69 kV, onde você tem um disjuntor que você vai parametrizar esse disjuntor aqui, uma fonte, falando que aqui nesse ponto ele tem 10.000 ampere de curto, tá? Se eu tiver um curto-circuito aqui, eu tenho 10.000 ampere. Se eu tiver um curto-circuito nessa barra, eu tenho 7.000 ampere. Por quê? A medida, a gente vê nas aulas anteriores, que à medida que você vai passando, né, a impedância aqui vai aumentando, então só essa fonte está dando curto-circuito. Teoricamente, essa aqui é carga. Então, o que acontece aqui? O meu curto 10K, 8K, 7,5K, 7K. Então, ele vai diminuindo ao longo da barra devido às impedâncias, tá? Então, beleza. Então, vamos parametrizar esse cara para fazer as proteções 50 e 51. Primeiro, a gente faz a proteção 51, que é a sobrecorrente temporizada, tá? Então, eu vou já ir colocando aqui mais ou menos, ó. Eu vou tentar usar só esse espaço aqui para a gente ir colocando alguns detalhes da curva, tá? Essa curva, ela é tempo por corrente, tá? Essa corrente, ela, antigamente, eu não uso, né? Mas pode ser o múltiplo aqui, né? O múltiplo de quantas vezes você está tendo de corrente. Por exemplo, o múltiplo 1 quer dizer que a corrente que você está escolhendo aqui é a mesma do ajuste. Múltiplo 10 é 10 vezes o ajuste, 20 vezes o ajuste. Então pode ser por múltiplo. Vamos fazer por corrente aqui, só para ficar mais fácil de entender. Corrente em valores de ampere mesmo, tá? E tempos em segundo. Bom, o que eu preciso parametrizar primeiro? Eu preciso saber minha corrente nominal. Preciso saber minha corrente nominal, porque para minha corrente nominal esse disjuntor não pode atuar. Então vamos lá, vamos descobrir nossa corrente nominal. IN. Ela é o quê? É a potência. A gente tem lá a fórmula, né? Lembra da fórmula? S é igual a raiz de 3VI. Se você isolar o I, né? Você vai ter S dividido por raiz de 3 vezes V. Então você tem 40 MVA mais 20 MVA, que é a potência total do sistema, dividido por raiz de 3, dividido por 69 kV. Fazendo isso aqui, deixa eu já ver quantos que dá. Mais 40
dividido por raiz de 3 dividido por 69. 502 amperes. 502 amperes. Lembra, já vamos aproveitar aqui, vamos anotando essas aqui eu já ensinei, então a gente vai anotando aqui algumas características, tá? Para a gente não se perder. Então, IN igual a 502 amperes. Vamos dimensionar nosso TC? Lembra que para dimensionar o TC de forma simples, eu tenho que ter o meu fator de sobrecorrente, ele tem que ser maior do que a corrente de curto máxima, vou escrever primeiro aqui, ICC máximo dividido por 20. Então, o meu ICC máximo é 10kA, dividido por 20, então tem 10.000, dividido por 20, eu vou ter 500 amperes. 500 amperes. A gente pode pegar 500 amperes direto ou escolher um TC de 600 para 5. 600 para 5. Então, esse meu TC aqui, ó, 600 para 5. Já vou anotar aqui também, 600 para 5. Bom, Felipe, onde que você está querendo chegar? Vamos lá. A minha curva ela tem que iniciar de um valor acima de 502, tá? Então, acho que vai ficar meio curto aqui. Mas o que a gente precisa saber? Que o meu I de ajuste de 51, ele tem que ser maior ou igual a 1A vezes a corrente nominal e menor ou igual a 1A vezes uma corrente de curto, por exemplo. Aí eu vou falar mais desse aqui. Vamos dimensionar primeiro isso aqui. O 51 ele tem que ser maior, do que a sua corrente nominal, porque ele não pode atuar por uma corrente nominal. Uma corrente nominal, ela é perfeitamente aceitável em um regime permanente. Então, vamos falar que a gente vai escolher aqui, ó. Então, como que a gente faz? Eu acho que eu vou ter que apagar aqui, senão vai ficar... Vou tentar desenhar sem muita bagunça aqui, o pessoal reclama. Então, vamos primeiro para aquela lá, minha I51, então minha partida do 51, ele tem que ser maior ou igual a 1A. Aí eu vou falar que esse A, se fosse um relé eletromecânico, ele poderia ser 1.5 vezes a corrente nominal. Mas aqui, como a gente está falando que é relé digital, eu posso usar 1.1, 1.2, vou ser conservador, usar 1,2 vezes 502. Então, 1.2 vezes 502 vai dar 602 amperes. Tornando mais fácil, eu vou colocar a nossa partida como 600 amperes. Então, meu I51 é igual a 500, 600 amperes? 600 amperes. 600 amperes no primário. Eu gosto de falar sempre no primário, tá? Mas quem gosta no secundário, 600 para 5 é 600 para 5 também o relé, vai ter 5 amperes no secundário, tá bom? Bom, o que isso significa? Que eu venho aqui na minha curva de 600 amperes e coloco que meu start da minha curva vai ser aqui. Essa vai ser a minha curva, tá? E aí, vamos falar que eu quero... esse é o primeiro ponto para a gente dimensionar uma curva 51, né? Então, vamos falar para ele também que eu vou pegar e quero atuar meu relé em 0,2 segundos, né? Em 0,2 segundos para um curto de aproximadamente... Aí a gente vai falar aqui desse ACC. Vou apagar aqui então para a gente já fazer essas continhas e eu vou explicar melhor agora. Vamos falar assim, ó. Felipe, é o seguinte, eu quero proteger, eu não posso também deixar minha segunda parametrização, minha curva aqui, ó, acima de X% do curto-circuito máximo nesse ponto. Né? Por quê? Porque se eu pegasse, vou parametrizar ele para 10.000 amperes, em algum momento aqui que ele não for 10.000 amperes, eu não vou conseguir pegar esse curto-circuito, que aqui vai ficando menor, né? Eu vou pegar só os curtos aqui. Então vamos falar que assim, não, então Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos proteger para 85% da linha, que normalmente é o que se faz, tá? Então assim, o que isso significa? Que é 85% do curto que vai passar ali. Ou, isso aqui, do curto trifásico, tá? Que representa mais ou menos o curto bifásico, que é a raiz de 3/2 normalmente usa, né? Para resumir. Mas vamos nessa lógica, ó. Eu tenho um curto trifásico, né, nessa barra, que aqui é 7kA, aqui é 10kA. Então, cara, eu queria proteger para esse valor aqui, ó. Então, até esse curto-circuito aqui,
eu vou proteger com minha proteção de, em 0,2 segundos. Então, esse ponto eu tenho que saber qual que é o valor em módulo realmente, né? Então, ó, vamos lá, vamos para um valor em módulo. I51, vou colocar mais aqui, tá? Que é o segundo ponto da curva aqui onde a gente vai. Eu quero 85% do curto-circuito. Então, vamos achar primeiro esse ponto. Qual que é esse ponto 85% do curto? Como eu tenho 10 aqui e 7 aqui, aí é matemática, né? Eu tenho que, então vou fazer aqui, ó, 10 vezes 7, só para ter o ponto, esse ponto aqui, ó, saber quantos amperes que são aqui, ó, 10 vezes 7, e aí eu pego 85% do 10, 0,85 vezes 10, mais 15% do 7, 0,15 vezes 7, eu tenho o valor do curto ali, ó, 10 vezes 7 dividido por 0,85 vezes 10 mais 0,15 vezes 7. 7,32 K. Então, eu vou colocar no meu ajuste 0,32 Ka. Então, eu protejo até esse ponto. Só que aí, o que eu falo? Beleza, protejo até esse ponto, mas de forma instantânea? Não, porque a gente está fazendo para o 51. A gente nem entrou no 50 instantâneo ainda. Fala assim, cara, até esse valor eu quero que você atue com 0,2 segundos. Então, para eu atuar com 0,2 segundos, eu entro nessa fórmula aqui. E aí, com essa fórmula, ele está me dando esse 0,2. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter uma fórmula assim, 0,2 segundos é igual ao dial, que é o que ele quer saber. Qual que é o dial? Qual que vai ser a curva que eu vou usar para ele atuar realmente quando ele estiver em 7.000 amperes em 0,2 segundos? É isso que ele vai me falar. Vezes K, aí isso é constante, tá? Igual essa tabelinha que a gente vai colocar aqui para vocês, o valor de K, beta, alfa e L é constante de acordo com a curva, tá? Então eu tenho K dividido por M, então eu já vou pegar esses valores da curva que eu não lembro de cabeça aqui. Se eu não me engano aqui é 13,5. O M, o que é o M? Ele é apaguei aqui, mas ele é a corrente de curto dividido pelo meu ajuste. Então eu tenho 10.000 amperes, que é o que vai passar ali, né, no relé, o máximo que vai passar, dividido por 600, que ficou o meu ajuste. Então eu tenho 16,6, 16,6. Aí o beta, nessa curva, não falei a curva, né, tô tirando os valores aqui e não falei a curva, pô. A curva que a gente está utilizando aqui é a muito inversa, tá? Muito inversa. Normalmente eu só uso essa curva, inversa. Até é importante falar que nos sistemas, quanto mais você tiver a mesma curva, melhor você faz para coordenação. Quando você tiver vários relés assim, para coordenar é melhor. Só que na vida real não acontece isso, né? Tem um relé de um fabricante, de outro, um eletromecânico, um que só tem curva não sei o quê. Então, assim, os relés digitais até ajudam nisso, que dependendo se você tiver uma curva específica, você consegue colocar ela dentro dele, tá? Então, a muito inversa a gente está usando aqui, então a gente está tirando o valor de K, o M é o 10.000, que é o que passa aqui dividido por 600, o beta é 1, né? E o L é 0. Então, vou colocar 0 aqui. Então, eu vou ter que 0,2 segundos, 0,2 é igual ao dial, que é o que eu quero, né? Dividido por, multiplicado por 13,5 dividido por 15,6. Quantos que vai dar isso? Vou voltar aqui. 0,2 é igual ao dial vezes 13,5 dividido por 16,6. 0,81. Vamos isolar o dial, que é o que eu quero saber, né? Dial é igual a 0,2 dividido, passa esse dividindo, 0,81. Então eu tenho aqui o dial é igual a 0,2 dividido por 0,81. 0,246. Então eu vou usar o dial para facilitar aqui, igual a 0,25. Ok? Então esse, vou anotar aqui, ó. O dial da curva é igual a 0,25. O que essa curva vai me falar? Que eu vou vir para cá, vou usar essa muito inversa, né? E quando eu tiver aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 7,3 Ka, ele vai vir até aqui, e aí, ó, se eu pegasse aqui, ó, fizesse uma projeção aqui, eu ia ter o 0,2 segundos.
essa seria a minha atuação, tá? Então, essa curva está me falando isso. Então, anotamos aqui a partida de 600 ampere, né, o I51, o dial de 0,5 com a partida com o final do 51 para o que a gente quis, 85% do nível de curto. Esse número pode ser maior, tá? Já vi normas ou concessionárias exigindo que esse número seja menor, tá? Mas aí a gente fala mais especificamente disso quando a gente for falar de um projeto para concessionária. Então, assim, você já está protegendo praticamente sua rede, sua linha inteira, né, para um curto-circuito, acima da nominal para ele não atuar para regime permanente. E aí a gente entra na parametrização do 50. Como que a gente vai fazer para parametrizar o 50 aqui? Deixa eu apagar. Então a gente já salvou o dial lá. É bom que é vídeo, então é só voltar, se tiver dúvida. Então vamos lá. O 50, normalmente, o que o pessoal pede, né? Ah, e deixa eu te falar aqui, ó. Vamos pontuar coisas legais aqui, ó. Ponto 1. Minha corrente nominal, ela tá sempre para cá da atuação do gráfico, né? Então, assim, eu não posso... Tudo que tiver para cá, atua. Então, meu relé atua. Tudo que tiver para cá, meu relé não atua. Então, para corrente nominal, não pode atuar. Para o inrush, vamos dizer que eu tenho um inrush aqui, né, na energização desses transformadores. O que acontece? O inrush tem que estar aqui dentro também. Eu não posso atuar para um inrush. O inrush não é curto-circuito. Então, tem que estar para o lado de cada curva. Esses transformadores, ele tem pontuância. A gente vai falar de inrush, pontuância nas próximas aulas. O pontuância é um ponto que o transformador pode queimar, se via ficar. Então, pontuância está do outro lado da curva. Então, assim, se ele tem que proteger, minha curva tem que proteger do pontuância, tem que atuar antes que chegue no pontuância. Mas a gente vai especificar cada coisa aqui. Bom, vamos lá para a proteção, então, do relé 50. Como a gente faz a proteção do relé 50? Ele é o instantâneo, tá? Ele é o instantâneo. O I50, você tem várias formas. Eu já vi ser relação da corrente de inrush, já vi ser relação do curto-circuito, já vi várias coisas. Então, assim, o que acontece? O que é mais importante a gente saber aqui? Que ele também tem que pegar os pontos que eu tenho de curto-circuito. Ele tem que ser menor que o meu curto trifásico ao longo dessa rede que eu quero proteger, entendeu? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho no meu último ponto um valor de 7Ka, né? Então, assim, se eu quero proteger também para esse ponto de 7Ka, então ele tem que ser menor do que esse valor, né? E a gente utiliza normalmente menor que esse valor também que a gente utilizou para o 51, pelo menos eu, né? Por quê? Porque a gente vem aqui, acha o inrush, né? Ah, o inrush desses transformadores, vamos calcular aqui, só para saber aqui, ó. 40, vamos pegar a corrente nominal, vezes o inrush de 10 vezes, a corrente nominal tinha ficado em 502, vezes 10, vai dar 5Ka. Então, o inrush ficando em 5Ka, a gente colocando o instantâneo para frente do 5Ka já está ok. Já é um valor bom aí de se colocar. Mas aí depende da sua filosofia, de como mandam você colocar, né? Você vai obedecer uma norma que você está querendo aprovar um projeto, ou a sua coordenação mesmo. Então você utiliza, só tomar cuidado nesses pontos da corrente nominal, inrush, pontuância, para ficar tudo dentro e fora, na verdade, né? E aí, por exemplo, eu vou colocar o 7Ka aqui, que é aquele curto ali que a gente quer proteger. Então ele tem que estar entre os 5.000 do inrush e o 7Ka. Então a gente pode chegar já aqui e falar, cara, vou colocar com 6.000 o instantâneo. Então vou colocar aqui, ó, 6Ka. O que isso significa? Que ele é uma reta aqui, ó. Ele atua no ponto 0 segundos. Então assim, ó, deu 6.000 ampere ou mais, ele vai atuar com 0 segundos. Então, ó, essa curva obedece, ali eu tive um curto aqui, que é 5.000 ampere, ele vai contar um tempo e vai atuar, né? Então, talvez ali com 0,3 segundos e tal. Com 6.000, ele já atua instantâneo. Então, essa aí ficaria a nossa curva. Tudo que está para cá não atua. Tudo que está para cá, essa região aqui, ó, essa região, atua o relé, tá? Então, ele vai atuar para curtos e tempos conforme essa curva. Chegando nesse ponto aqui, ó,
ele atua em 0 segundos para uma corrente acima, toda corrente acima de 6.000 A. E aí a gente parametriza dividido por 600 aqui, né? Então eu tenho o I50 igual a 6.000, isso aqui vai dar 50 A no secundário do relé. Beleza? Acho que era essa noção mais ou menos que eu queria deixar para vocês, principalmente dessa curva. Então, você usar, quanto tempo que eu quero que atue? 0,2 segundos. Então você acha o dial, acha a curva, fala, não, beleza, então com esse curto você vai... Não, mas o instantâneo vai atuar antes, até esse ponto, porque eu não posso atuar antes depois, porque eu tenho rush, eu tenho outra curva que vai descoordenar, e aí a gente vai falar um pouquinho de coordenação nas próximas aulas. Então é assim mais ou menos que funciona, assim mais ou menos não, assim que funciona o relé 5051, depende de se você está fazendo só um radial aqui, então não tenho mais coordenação, depende da sua filosofia de proteção, depende das normas que você vai usar para um procedimento de rede, uma distribuidora, um PRODIST, etc. Ou para o seu próprio estudo dentro da sua indústria, dentro do seu alimentador, que você vai utilizar qualquer uma das 3 curvas, como você vai fazer, qual relé utilizar, e é isso que eu queria trazer para vocês. Se ficou alguma dúvida aí do relé 5051, como a aula ficou meio longa, já estou pensando aqui, vou falar do 5050 de neutro e o GS, né, que é de sensitivo à terra também, as diferenças, o que são, e a gente volta a falar na próxima aula já sobre corrente de neutro, terra, para a gente falar também depois de pontuância, rush, direcional, e aí vai ter uma surpresinha para vocês, beleza? Já deixa seu like aí, seu comentário, sua sugestão, curte nosso canal aí, curte lá no Instagram também, Elétrica em 5 minutos, e até a próxima, valeu!